boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso 10º episódio da Jornada Emagrecer. Enquanto o pessoal vai entrando aí, já vou dando meu boa noite. Como eu sempre venho falando no início, de todas as lives, fiquem bastante à vontade para colocar perguntas de vocês aí nos comentários e também para aqueles que quiserem participar ao vivo aqui no finalzinho da live, podem enviar as suas solicitações, porque no final da live, como aconteceu na live de terça-feira, eu venho tirando algumas dúvidas ao vivo. A pessoa também pode contar um pouquinho da sua experiência, como é que está sendo a jornada emagrecer. Às vezes você não tem dúvida, muitas das vezes alguém já coloca aí nos comentários e a sua dúvida é esclarecida, ou ao longo da live, alguma dúvida que surgiu, de repente eu acabo tocando no assunto e você não tem dúvida. Então você também pode enviar a sua solicitação para poder estar contando a sua experiência, como é que está sendo a jornada emagrecer, o que você mais gostou ao longo das nossas 9 lives, hoje é a 10ª, você também pode estar fazendo isso. Como eu falei no Stories, lá no feed, hoje nós vamos falar sobre dieta versus reeducação alimentar. Porque eu acredito que são dois temas que são de extrema importância para quem está em um processo de emagrecimento, porque sempre se surge aquela dúvida: faço dieta, faço reeducação alimentar? Apesar de que agora, reeducação alimentar, eu até cheguei a comentar sobre isso numa live anterior, tá meio que na moda. As pessoas agora costumam falar assim: estou fazendo a RA, estou fazendo reeducação alimentar. Caiu meio que na moda, mas a gente ainda vê muitas pessoas focadas ali 100% em fazer dietas, em escolher qual dieta é melhor, qual dieta vai trazer o resultado mais rápido. Vão lá na internet, hoje a gente tem essa facilidade, porque tudo que a gente quer, a gente consegue colocar lá no Google e rapidamente a gente tem acesso a uma infinidade de informações. Então a gente ainda tem muito essa procura da dieta ideal, da dieta perfeita, a dieta dos sonhos, a dieta que é milagrosa, aquela que vai trazer o resultado mais rápido. E a live de hoje é exatamente para isso, para desmistificar um pouco esse conceito de dieta e falar quais são as principais diferenças de fazer uma dieta e de fato fazer uma reeducação alimentar, quais são os pontos positivos, os pontos negativos e o que de fato vocês devem estar fazendo para ter sucesso na mudança de hábitos. Não é nem simplesmente em um processo de emagrecimento, de perda de peso, mas no processo de mudança, porque esse é o foco aqui da jornada, esse é o foco do meu trabalho, é incentivar vocês a mudarem os hábitos, é incentivar vocês a ter um novo estilo de vida, porque é isso que é importante. Não adianta a gente pensar só numa alimentação a curto prazo, mas sim numa mudança de estilo de vida, em algo que te traga uma qualidade de vida e não só um resultado momentâneo. Mas vamos lá, pessoal. Falando agora sobre dieta. O que significa? Com o tempo, na verdade, as pessoas elas confundiram um pouco esse conceito de dieta. Porque o que significa, de forma literal, o que significa mesmo, o significado dessa palavra dieta? Dieta nada mais é do que qualquer alimentação que nós tenhamos. Seja uma alimentação saudável, seja uma alimentação ruim, seja, enfim. Cada um de nós temos um tipo de dieta. Por exemplo, quem é vegetariano, é um tipo de dieta que ele está seguindo. Se você tem uma alimentação voltada ali para alimentos saudáveis, frutas, legumes, essa é a sua dieta. Por exemplo, quem já passou aqui pela experiência de ficar um tempinho no hospital, com certeza ouviu o médico falar, ou até mesmo viu na ficha, se teve a oportunidade de uma nutricionista passar lá no seu quarto, no seu leito, com certeza você deve ter tido essa experiência de ouvir falar qual era a sua dieta. Paciente tal está numa dieta normal, paciente tal está numa dieta líquida, que é só líquidos, o nome já diz, uma dieta branda,
onde não tem nenhum alimento cru, são só alimentos cozidos. Enfim, a gente tem uma diversidade aí. Mas o que eu tô querendo dizer é, dieta é um padrão alimentar. É o que você está se alimentando ali naquele momento. E o que aconteceu? Nós, né, seres humanos, as pessoas, começaram a confundir esse conceito e colocar como dieta algo que é para você emagrecer, perder peso, tendo o conceito de que você vai fazer... na verdade, dieta passou a ter o conceito de algo que é momentâneo, que é algo que você vai se restringir de diversas coisas. Você escolheu fazer uma determinada dieta, por exemplo, uma dieta low carb, digamos assim, que é onde você tem uma restrição ali de carboidratos. Então a pessoa ela segue aquela dieta ali e se restringe de uma diversidade de alimentos. E isso foge do conceito da palavra dieta. Por isso que muitas das vezes vocês até me escutam falar aqui em lives, em vídeos, dizendo, dieta tal, porque a dieta vai fazer você perder peso, a dieta isso, qual que é a sua dieta? Porque dieta nada mais é do que o que você está se alimentando no momento, como eu falei. Mas nós acabamos trocando esse conceito, confundindo as bolas todas e colocando dieta como algo restrito. E aí a gente tem uma infinidade de dietas que são, como eu falei, a dieta low carb, aí nós temos a dieta do ovo, a dieta da sopa, a dieta da lua, a dieta dos gladiadores, enfim, a gente tem uma infinidade de dietas que são altamente restritivas. Não são dietas que vão priorizar a sua rotina, não são dietas que priorizam o seu paladar, os seus gostos, não são dietas que priorizam a sua cultura, o seu bolso financeiro. São dietas que estão ali prontas. Alguém foi lá, fez e colocou aquilo ali disponível. Possa ser que dê certo? Sim, como eu sempre digo, nós somos seres individuais com respostas diferentes. Então possa ser que para um ou outro aquela dieta que está ali funcione. Mas não quer dizer que vai funcionar para todo mundo e não quer dizer que aquilo ali vai funcionar para sempre. E por quê? Falando ainda, né, sobre esse termo dieta, o que acontece? Como eu falei, são alimentações, são padrões que são altamente restritivos, que restringem muito a diversidade de alimentos ali ao longo do dia, ao longo da semana. Né? Realmente falando, olha, nessa dieta aqui você só pode consumir sopa. Nessa dieta aqui não pode entrar nenhum tipo de carboidrato. Nessa dieta aqui você só vai tomar chá. Ou seja, você restringe o seu organismo, o seu corpo de diversos alimentos, de diversos nutrientes por conta dessas dietas. Mas talvez você esteja se perguntando, essas dietas funcionam? Eu vi que fulano fez e deu certo, perdeu peso pra caramba. Eu vi que, olha, meu vizinho fez a dieta lá tal e foi batata. Perdeu peso assim rapidinho e agora eu quero fazer. Mas o que acontece com essas dietas? Elas realmente precisam cumprir o que prometem. Porque elas prometem uma perda de peso rápido, uma perda de peso significativa. E isso realmente acontece. E por quê? Justamente porque elas são super restritivas. Você se restringe de uma diversidade de alimentos por um determinado período e aí você perde peso, porque você diminuiu a quantidade de alimentos, você diminuiu a sua ingestão calórica ali naquele período. Então é óbvio que você vai perder peso. Porém, você não vai perder esse peso, isso eu te garanto, de forma saudável e de forma sustentável. E para ficar bem claro, é só você pensar em quantas vezes você já fez essas dietas, e aqui eu não estou falando uma específica, pode ser qualquer uma, e que realmente funcionou a longo prazo. Em que realmente você perdeu peso e conseguiu manter. Ou melhor, conseguiu manter aquele padrão ali de dieta. Eu acho muito difícil, eu acho praticamente impossível, porque você passa um período ali sem comer vários alimentos que você gosta muito e que você comia até um certo tempo,
e de repente você parou de comer. De repente aqueles alimentos passaram a ser proibidos para você. E aí você até conseguiu fazer isso ali por algumas semanas, por um mês, às vezes até 2 meses ali bem focado. Mas aí alcançando o seu resultado, você falou assim, bom, dieta maravilhosa, dieta funcionou, agora eu posso voltar à minha rotina. E aí é que está o problema de quando você faz essas dietas. Você não consegue manter aquele padrão alimentar. E aí você volta à sua rotina. E quando você volta, você volta a fazer tudo o que você estava fazendo antes. E era justamente o que você estava fazendo antes que fez com que você ganhasse peso, fez com que você ficasse inchado, fez com que você ficasse com falta de disposição. Então, é meio incoerente. Só que a gente não usa o raciocínio nesse momento. A gente só pensa no resultado. Então, a gente não consegue refletir no seguinte, pera lá, se tudo que eu estava fazendo antes fez eu chegar na situação em que eu estou, se eu voltar a fazer, eu vou recuperar tudo de novo. Então, é realmente uma questão de raciocínio lógico. Só que nós, seres humanos, somos muito imediatistas. Nós só visamos ali o resultado. A gente quer muito alcançar aquele resultado ali porque tem alguma coisa nos incomodando. Como, por exemplo, o excesso de peso. Isso tá te incomodando tanto que você quer o resultado o mais rápido possível. Você não quer passar pelo processo. Você quer com que isso aconteça de forma assim instantânea, milagrosa. E aí essas dietas vêm de bandeja para você. Vem dizendo, faz isso aqui por X dias que você vai perder X quilos. Faz isso daqui por um mês, 30 dias, 40 dias, que você vai secar rapidinho. E aí os seus olhos brilham, você vai lá e faz. E eu não duvido que você tenha esse resultado. Porque como eu falei, essas dietas precisam cumprir o que prometem. Mas o problema, volta a repetir, é o pós, né? É o depois. Você vai lá, consegue, e aí você fica com aquela sensação, nossa, eu consegui, mas foi tão ruim passar por isso aqui, eu me privei de tantas coisas, eu tô com tanta vontade de comer determinados alimentos, que agora eu posso. E nesse agora eu posso, você vai lá, consome de forma exagerada, de forma muitas das vezes compulsiva, porque você ficou um determinado tempo se privando, ali se contendo. Às vezes você viu o alimento, ficava com uma vontade enorme de comer, mas por estar ali na sua cabeça, não, você está de dieta, você está no foco, se você comer aquilo ali, vai ser o fim, você não vai alcançar o seu resultado. Então você se privou. Mas chega um momento em que essa privação, ela se torna um martírio para você. E você precisa desesperadamente consumir determinado alimento. E aí é quando as coisas elas começam a piorar. E aí você começa a perceber que não foi tão vantajoso fazer aquela dieta. Você começa a perceber que não valeu tão a pena assim você ficar tanto tempo sem comer tudo o que você gostava, porque agora você voltou a comer loucamente, já começou a ganhar peso tudo de novo. Então a gente, como eu falei, nós não temos um raciocínio lógico de parar e pensar, pera lá, eu comia todas essas coisas aqui e me fez chegar no peso que eu estava, no peso que eu estou. Então, é óbvio que se eu voltar a ter a mesma alimentação, eu vou voltar a ter aquela vida de novo. Eu vou voltar a ter aquele peso, aquela falta de disposição, o meu sono vai voltar a ficar prejudicado. Ou seja, tudo aquilo ali vai voltar. E pelo simples fato, você não mudou os seus hábitos, você não mudou a sua rotina, você simplesmente se adaptou por um certo período a um padrão alimentar, a uma dieta. E aí, por ser algo que você não consegue sustentar, você voltou a toda a sua rotina e aí tudo voltou de novo, né? E aí, como eu sempre falo, as pessoas acabam entrando num ciclo. Aquele famoso ciclo. Eu começo uma dieta, perco peso, volto à minha rotina, ganho tudo de novo, e aí eu vou lá e procuro uma nova dieta e fica nesse ciclo eterno. A pessoa não consegue sair desse ciclo e simplesmente porque ela não entende que é muito melhor, não é mais fácil, mas é muito melhor você mudar
a sua rotina, o seu padrão alimentar, você realmente ter uma mudança de hábitos, do que simplesmente você se adaptar por um período a um padrão alimentar. E agora que a gente entendeu bem esse conceito dieta, entendemos como é que isso funciona, e aqui eu nem entrei em muitos detalhes, porque eu falei basicamente sobre recuperar o peso perdido, mas a gente também entra na fragilidade que o corpo da pessoa fica, sabe? O cabelo, a gente tem uma diversidade de coisas que acontecem por conta dessas dietas. Da pessoa, ela fica realmente com necessidades de certos nutrientes, na verdade, deficiência. E aí o cabelo fica prejudicado, a pele fica prejudicada, as unhas, a própria saúde da pessoa fica prejudicada, e tudo porque ela visou o que era momentâneo e não algo que seria duradouro, não algo que seria para ela realmente adquirir qualidade de vida. A pessoa só pensou no resultado. Então vamos lá. E agora, gente, eu vou entrar falando sobre reeducação alimentar. O que de fato é isso e por que a gente tem tido tantos resultados através dela? Por que tantas pessoas que decidiram realmente se reeducar, realmente ter essa transformação, estão tendo resultados? Porque o nome já diz, gente, é uma reeducação. Você vai se remodelar por completo. E quando eu falo sobre reeducação, não é só no alimento, não é só em tirar algumas coisas, colocar outras no seu dia a dia, mas reeducação como um todo. Reeducação do seu paladar, reeducação da sua mente, uma reeducação do seu corpo, uma reeducação de tudo. E não simplesmente de alimento. Numa reeducação alimentar, a gente foca em tudo. Foca no seu corpo, foca na sua mente, foca principalmente em você. Em quem você é hoje, no que você quer e em quem você quer ser daqui pra frente. Reeducação alimentar é muito mais do que tirar alimento e colocar alimento. Nela você entende o porquê que muitas das vezes você tem vontade de comer determinados alimentos. Nessa reeducação alimentar, você entende o porquê até hoje não conseguiu emagrecer. Você consegue diferenciar quando é fome, quando é vontade de comer. Você consegue entender o que você está fazendo para alcançar os seus objetivos, para alcançar os seus resultados. Reeducação alimentar, ela gera uma mudança em você. Só que essa mudança não é do dia para a noite. É diferente de quando você faz uma dieta restritiva. Essa mudança, ela é aos pouquinhos, é dia após dia, é um tijolinho de cada vez. Você não muda do dia para a noite. E prova disso é que você foi lá, fez lá aquela dieta por um determinado período e não conseguiu, você voltou a fazer tudo o que fazia antes. Agora, quando você inicia uma reeducação alimentar, o fato de você escolher pontos principais para serem mudados, focar naqueles pontos ali e depois partir para outros, é o que garante com que você não volte ao que você fazia antes. Porque você vai aprendendo todos os dias. Cada dia você faz um esforço para modificar alguma coisa. Exemplos, tem pessoas que não conseguem, elas acham, na verdade, que não conseguem viver sem comer um doce o tempo todo. Na reeducação alimentar, você aprende isso. Você aprende a controlar essa vontade. Tem pessoas que acham que o prazer está simplesmente em comer. As pessoas se recompensam o tempo todo com comida. Numa reeducação alimentar, você aprende a se recompensar de outras formas. Você aprende que a comida, ela não é uma recompensa para tudo. Que você não deve comer simplesmente porque você está triste, porque você está alegre. A comida, ela não é uma recompensa. E isso você aprende fazendo uma reeducação alimentar.
Ou seja, você aprende muito, muito mais do que simplesmente tirar um alimento e colocar outro, ou tirar vários alimentos. É muito além disso. Outra coisa que você também aprende, você aprende a fazer as pazes com a comida. Você entende que o alimento ele não é o vilão da história e que você pode sim comer um pedaço de pizza, comer um hambúrguer, e isso não vai ser um problema para você, porque você aprende a ter equilíbrio. Quem estava na live de terça-feira ouviu bastante eu falar sobre isso, sobre equilíbrio, sobre foco, sobre disciplina. Tudo isso você aprende quando você inicia uma reeducação alimentar. Mas talvez você esteja aí pensando, nossa, Nutri, então deve ser difícil pra caramba começar uma reeducação alimentar, ainda mais sozinho. Como é que eu começo isso? Por onde? O que eu faço? Primeiro de tudo, você precisa querer. Eu sempre falo, para você iniciar um processo de emagrecimento, para você iniciar um processo de mudança, primeiro de tudo, você precisa querer. Você precisa decidir fazer isso. Você precisa decidir fazer diferente. Partindo desse ponto, você começa a pesquisar em você mesmo o que você precisa mudar. Quais são os pontos que mais te afetam hoje? É beber refrigerante em excesso? É comer fast foods basicamente todos os dias, substituindo as suas refeições? É tomar café descontroladamente o dia inteiro? Eu não sei, mas você sabe. Você sabe quais são os pontos que você precisa mudar. E é por aí que você vai começar. Sabendo tudo o que você precisa mudar, fazendo uma listinha. E não é listinha mental, gente. É uma listinha lá com papel e caneta. Fazendo essa lista, colocando: eu preciso mudar isso, eu preciso comer mais frutas porque eu não como fruta ao longo do meu dia. Eu preciso beber água porque se deixar eu passo o dia inteiro sem beber uma gota de água. Eu preciso passar a me alimentar, comer comida, arroz e feijão, ao invés de lanches. Eu preciso incluir mais verduras, mais legumes na minha alimentação. Fazendo essa listinha, você vai saber exatamente o que você precisa fazer de diferente. E aí é o processo de reeducação alimentar que começa a ser colocado em prática. Porque você não vai pegar tudo aquilo ali e no dia seguinte, não faço mais nada disso. Eu sou uma nova pessoa, agora eu tô aqui, ó, tô focada, foco, força e fé que eu vou conseguir e bola pra frente. E aí você não consegue. E por quê, gente? Eu sempre falo, hábitos que estão enraizados não mudam do dia pra noite. Hábitos que já fazem parte de você ao longo de anos não são mudados do dia pra noite. E aí o que você faz? Você tem que escolher quais que você quer modificar primeiro. E aí você começa por aqueles ali. E aí sim você coloca foco, força e fé para poder mudar aquilo ali. E aí quando você muda, você parte para novos hábitos. E assim você vai construindo novos hábitos no seu dia a dia. Você vai construindo novos hábitos na sua rotina. É dessa forma que a gente começa a se reeducar. E até agora, gente, eu tô falando sobre coisas que você pode fazer sozinho. É diferente de repente você, eu quero uma consulta nutricional. Aí a gente parte para um outro ponto. A gente entra sim com a reeducação alimentar, mas aí a gente também entra com estratégias, né? Com estratégias ali para poder te ajudar, para poder potencializar. Mas falando aqui de uma forma coletiva, de uma forma onde você possa sair da live de hoje tendo um norte, sabendo o que você pode fazer para já começar a ter resultados, porque eu sempre falo, se vocês colocarem em prática tudo que eu venho ensinando aqui, os resultados eles aparecem. É impossível, se você fizer passo a passo do que eu venho ensinando aqui, você não ter resultado. Prova disso é que inúmeras pessoas estão tendo resultado. Então, a live de hoje é para te dar um norte, é para te dar uma diretriz, é para te dar um começo. Vai por esse caminho que vai dar certo. Esquece toda e qualquer dieta que você fez até hoje.
Porque se elas tivessem surtido efeito, você não estaria passando pelo que você está passando hoje. Você não estaria na situação que talvez você esteja hoje. Então, vira a página. Vamos esquecer toda e qualquer dieta que você já fez até hoje. E vamos focar na sua reeducação alimentar. Vamos focar nessa mudança de hábitos. E como eu falei, não é rápido, não é do dia para a noite, mas é algo que você vai conseguir sustentar. Sabe por quê? Porque assim, você hoje vai começar esse processo de mudança. Hoje você vai iniciar a sua mudança de hábitos. E você vai fazer isso todos os dias. Sem desistir, sem olhar para trás. É claro que eu entendo que vão ter momentos que você vai falar assim, eu não consigo, eu quero parar isso aqui. Mas sabe qual que é o legal? É que quando você começa a fazer ali direitinho, os resultados, gente, os resultados aparecem. E aí são esses resultados que vão te motivando, que vão te dando força para continuar. Toda vez que você pensar em desistir, você vai parar e vai pensar assim, caramba, eu já conquistei isso aqui, eu já parei de consumir açúcar, eu já diminui o sal, eu já não tomo mais refrigerante. Você vai conseguir perceber de fato as suas conquistas, e conquistas essas que foram prazerosas de você alcançar. Não foi uma tortura, não foi algo que te deixou ali de cabelo em pé, meu Deus, e agora o que eu faço? Não, foi algo que você foi conquistando aos pouquinhos, foi algo que você foi conquistando dia após dia. Então isso vai te trazendo motivação, isso vai te deixando cada vez mais empenhado em continuar. E por quê? Quando você vai modificando e essas novas atitudes vão se tornando hábitos, se tornou um hábito. E quando se torna um hábito, você não larga mais, a não ser que você queira modificar aquele hábito ali por outro. Mas quando um hábito é construído, dificilmente você perde aquele hábito, a não ser que você insista ali, seja cabeça dura e queira ter hábitos ruins novamente. Mas do contrário, um hábito construído não se torna um hábito perdido. Então, para que essa mudança ela aconteça, para que o processo de reeducação alimentar ele seja satisfatório para você, você precisa persistir todos os dias. Todos os dias você precisa ir lá e fazer um pouquinho. Você precisa ir lá e olhar essa listinha, que eu tenho certeza que vocês vão fazer agora depois da live, e pensar, bom, eu já mudei 3 coisas aqui. Isso aqui pra mim, ó, já tô craque, não me faz mais falta, eu consegui. Agora eu vou mudar mais 3. Porque se eu conseguir essas daqui, é claro que eu vou conseguir mudar as outras. E aí você vai entrando nesse processo, você vai construindo novos hábitos e isso vai sendo prazeroso pra você. Isso vai sendo gostoso, isso vai sendo algo que tá te fazendo bem. Porque os resultados, eles começam a ser visíveis, os resultados começam a ser notórios. Você começa a perceber que a roupa ela tá ficando mais larga, você começa a perceber que tá mais disposto, que tá mais produtivo, que tá dormindo melhor, que a sua pele tá ficando mais bonita. E aí você vai querer parar? Você vai querer jogar fora tudo isso que você já conquistou? Eu acho muito difícil, porque como eu sempre falo, o que te motiva a se manter firme no que você está fazendo são os seus resultados. É quando você começa a enxergar os seus objetivos cada vez mais próximos de você. Mas para que isso aconteça, você precisa lá, a primeira coisinha que eu falei aqui, você precisa decidir. Pessoal, se ficar alguma dúvida, vocês podem colocar aí nos comentários, tá, gente? Fiquem bastante à vontade. Mas, continuando, então, entrando aqui nos benefícios, os benefícios, eles, diferentemente das dietas restritivas, eles não são a curto prazo. E quando eu digo benefício, né, comparando reeducação alimentar com dieta restritiva, é a perda de peso, é você emagrecer. Mas os benefícios são a médio e longo prazo numa reeducação alimentar. E esses benefícios
se tornam sustentáveis. Você vai começar a perceber que o seu corpo está começando a se transformar. Você vai começar a perceber que a sua saúde está ficando melhor, tanto física como mental, como emocional. Porque lembra que eu falei que no processo de reeducação tudo é modificado e não só os alimentos, e não só tira isso, coloca aquilo. Você vai começar a se sentir bem com você mesmo. E isso é que é o mais importante. É claro que eu entendo que uma pessoa que está com excesso de peso, que quer muito ali modificar, né, de forma estética, ela quer muito que isso aconteça. E não é errado. A gente viu aqui em um dos episódios falando sobre emagrecer por saúde ou por estética. Na verdade, se você perdeu essa live, depois você assiste, que ela tá salva no IGTV. Foi bastante legal. Mas a pessoa ela começa a também ver outros resultados da mudança dela, do fato dela ter decidido se reeducar. E aí ela continua firme ali em alcançar o estético, mas ela por dentro já está se sentindo muito bem, porque os pensamentos começaram a melhorar. Ela às vezes era uma pessoa extremamente negativa, ela começa a ser uma pessoa mais positiva. Às vezes qualquer coisinha abalava o emocional dela e ela descontava na comida. E aí isso começou a mudar. Ou seja, existem diversos benefícios, e a gente iria passar aqui a noite toda falando sobre eles, mas o que eu quero que vocês entendam é: fazer reeducação alimentar traz benefícios a médio e longo prazo, mas esses benefícios são sustentáveis. Não é algo que você vai adquirir e vai perder com muita facilidade. Não é algo que você vai alcançar e de repente, por um deslize, que é o que muitos dizem, por enfiar o pé na jaca, você vai perder. A live de terça, nós falamos bastante sobre isso, né? Sobre as jacadas que a gente às vezes dá, só que na verdade a gente pode optar por refeições livres, mas enfim, a live também tá salva aí no IGTV, vocês podem olhar lá depois. Só que entendam, fazer uma reeducação alimentar vai além de modificar os alimentos ali na sua rotina, no seu dia a dia. Reeducação alimentar envolve o nosso corpo como um todo. Vai envolver o nosso físico, o nosso psicológico, o nosso emocional, porque tudo isso precisa estar bem. Essa é a definição de ser saudável. Ser saudável não é só simplesmente comer lá as frutas, os legumes. Não. Ser saudável é você estar bem com você mesmo em todos os aspectos. Nossa, mas que difícil, porque se a minha alimentação tá boa, normalmente às vezes o meu emocional tá um pouquinho abalado, o meu psicológico não tá muito bem, mas a gente vive em constante equilíbrio. A busca desse equilíbrio ela deve ser constante, para que você consiga equilibrar o seu corpo físico, a sua saúde mental, né, o seu emocional. Isso é ter mais saúde, isso é ter mais qualidade de vida. Então, gente, a live de hoje foi um pouquinho mais curtinha, diferente das outras, mas eu espero que vocês tenham gostado bastante do tema. Se alguém ainda tiver alguma pergunta, quiser colocar algumas coisas aí nos comentários, fiquem à vontade, tá bom? Eu quero agradecer muito a participação de vocês aqui na live. Tem uma galera que está acompanhando aí lá desde o primeiro episódio. Eu agradeço bastante a participação de vocês. Eu espero estar contribuindo de forma bastante positiva. E quem quiser me mandar aí os feedbacks, falando o que tá gostando, o que tá achando da jornada emagrecer, o que já mudou, o que acrescentou aí pra vocês, vocês podem me enviar. Eu gosto bastante de estar lendo aí os comentários de vocês. Então, muito obrigada, uma boa noite. Cristina, né, colocou aqui bastante esclarecedora. Que bom, gente. É exatamente isso que eu quero trazer para vocês. Não é nada complicado, nem nada de termos aqui que ninguém entenda nada, mas algo que realmente esclareça, algo que realmente possa ajudar vocês.
Então, mais uma vez, muito obrigada, uma excelente noite. E lembrando, gente, que eu falei lá na live de terça, nosso corpo, ele não tem calendário. Então, não é porque amanhã é sexta-feira e vem final de semana, vocês vão dar mais jacadas doidas por aí, né? Lembrando, refeição livre. E na terça-feira, gente, às 20 horas, nós vamos ter também o nosso 11º episódio. Tá acabando, gente, tá passando muito rápido e tá sendo muito gostoso, de verdade, tá passando as minhas terças e quintas aqui com vocês. A live vai ficar salva, tá bom, Kátia? Para quem chegou um pouquinho atrasado, depois você consegue assistir lá no IGTV. Um grande beijo, pessoal, e até terça-feira, hein?